Pastora Benner. Glória a Deus! Gente, eu estava morrendo de saudade de vocês. Quantos lembram de mim? Quantos me conhecem aqui? Olha, bastante gente. Que coisa boa. Estarmos juntas novamente. Pensei que eu não ia mais estar com vocês. Mas hoje Deus preparou de eu estar aqui, juntamente com vocês, para contar tudo aquilo que Ele fez. O Deus do milagre. E o Deus do milagre fez mais um milagre na minha vida. E eu estou aqui para dizer que Ele é um Deus tão poderoso que também vai fazer milagres na sua vida, nesse congresso, em nome de Jesus. Quem pode me dar mais som aqui? Aleluia. Aleluia. Retorno. Aleluia. Aleluia, Jesus. Perto quero estar. Junto aos teus pés. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, ó Deus, quero te ofertar. Mas ainda é pouco que eu sei, se comparar ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Oh Deus, te louvarei, eu te louvarei, Senhor. Não importam as circunstâncias, adorarei, oh, adorarei, Senhor, somente a ti, Jesus. Te louvarei, Senhor, te louvarei, nós te louvaremos, Pai. Não importam as circunstâncias, adorarei, adorarei, Senhor, somente a ti, Jesus. Perto quero estar. Por isso que nós estamos nesse congresso, junto aos teus pés. Pois prazer maior não há, Senhor, de me render e te adorar. Tudo que há em mim, fala pro Senhor, eu quero te ofertar. Nós queremos te ofertar, Senhor, mas ainda é pouco que eu sei, se comparar ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Oh Deus, te louvarei, te louvarei, Senhor. Não importam as circunstâncias, adoro.
somente a ti, Jesus. Te louvarei, meu Pai, te louvo. Só vocês. Te louvarei, Senhor. Não importa a circunstância, não importa. Nós te adoraremos, Pai, somente a ti, Jesus. Somente, somente, somente a ti, somente a ti, Jesus. Somente a ti, meu Pai, somente a ti, Jesus. Olha lá, somente a ti, Jesus. Todo joelho, a Bíblia diz, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só Jesus Cristo é o Senhor. E nós estamos aqui, na presença dEle. Você está aqui porque você veio buscar mais do Senhor. Você quer mais dEle. Você vai sair desse congresso com aprendizado assim, maravilhoso, para poder trabalhar na obra do Senhor. E também o Senhor mudar a tua história mesmo. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar. Toda força e vitória vem do nome de Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar. Toda força e vitória é Jesus. Quero viver tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço, Senhor, livra-me do mal. Quero viver tua palavra, quero ser cheia do teu Espírito, pois só te peço, livra-me do mal. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome e é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus.
pois minha força e vitória é Jesus. A tua força, a tua vitória vem somente de Jesus. Pois minha força vem de Jesus. Vem, 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 Jesus. Pois minha força e vitória. Vamos juntas? Vem de Jesus. Eu e meu esposo, nós só encontramos força em Jesus para passar o que nós passamos. Em 2021 eu e ele fomos diagnosticados com Covid. Ele assintomático e eu, os médicos falaram: olha, vamos ter que internar porque 50% dos pulmões dela já estão comprometidos. Então nós vamos ter que interná-la, porque eu tive uma febre muito alta. E eles falaram: se tiver febre, volta. E foi isso que aconteceu. Tivemos que voltar. Isso de terça para quarta. De quarta para quinta, os médicos falaram para meu marido: ela vai ter que descer para a UTI, porque ela já não está conseguindo segurar a saturação. A UTI tem melhores cuidados. Eu acredito que eles não queriam assustar o meu marido. Sexta-feira desci para UTI. No domingo, à tarde, eles ligaram para o meu esposo e disseram: nós vamos ter que entubá-la. Porque se não entubá-la, ela vai morrer. E aquele tempo, entubava, morria, não entubava, morria também. Aí meu marido autoriza entubar. Eu fui entubada num domingo à tarde. Para vocês terem uma ideia, se o irmão puder colocar aí. Olha como ficou a Banner Jacks. Foram 63 dias no hospital, 48 na UTI, 22 dias entubada, traqueostomia e 75% dos pulmões comprometidos, e de quebra eu tive um AVC. Por isso que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu pensei que eu não fosse mais ver vocês. A igreja que eu amo, que eu aprendi a amar, que sempre me tratou com muito carinho aqui. Pastor Jorge, a igreja, não tinha mais chance para mim. Foi uma situação muito difícil. E eu vou deixar meu esposo falar um pouquinho. Porque depois que eu fui entubada, ele que passou por tudo. Porque os médicos relatavam todo dia um boletim para ele da minha situação. E aquele boletim servia para ele passar para as igrejas, passar para os irmãos, para estarem orando por mim. E eu já aqui agradeço a Deus pela vida de vocês, dos irmãos que oraram por mim. Muitos oraram por mim. E eu quero agradecer a Deus, e vim aqui para dizer para vocês que Deus, mulheres, continua operando milagres. Aleluia! Queridas, vocês imaginem uma situação, eu e ela, prestes a completar 25 anos de casados, eu e ela que fazíamos tudo sempre juntos, de repente ela entra no hospital e não sabe o que vai acontecer. A Bíblia fala, o próprio Jesus falou: neste mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se Jesus falou isso, está lá em João 16:33, é porque ele
já estava advertindo, mesmo se você tiver a vida toda certinha, você vai passar por alguns problemas. Numa situação dessas, a pessoa pode se revoltar contra Deus ou se apegar a Deus. Mas eu escolhi me apegar a Deus. E eu resolvi não passar essa situação sozinho. A primeira coisa que eu fiz, eu passei para a nossa igreja, onde nós congregamos, e ali eles passaram para o grupo de intercessão. O grupo de intercessão ia orar na frente do hospital, ia orar no monte, e ali eu sei que o Espírito Santo orientou, e a Bene já adiantou, eu comecei a colocar o boletim diário do médico, sempre nas redes sociais, aquilo que precisava ser orado. O pastor David Yang Cho, ele já deu um caminho, ore detalhadamente. E daí eu colocava ali todos os pontos que eram mais urgentes para serem consertados naquele dia da Bene na UTI. E eu sei que Deus foi respondendo, e Deus foi respondendo. E chega um determinado dia, uma cunhada me liga e fala assim: por que você não faz um áudio para que a Bene ouça lá no hospital? Porque o médico já tinha me falado, você nunca vai entrar na UTI, que é UTI de Covid. E ali eu fiz um áudio. Antes eu perguntei para o médico estranhou, mas como é que é isso? Mas daí ele falou, não, pode fazer que eu vou colocar para ela ouvir lá e vou pedir para os enfermeiros colocarem. E naquele áudio eu comecei a colocar as promessas que Deus tinha para ela. E a Bíblia está recheada de promessas de cura. Eu sou o Senhor que te sara. A Bíblia também fala que Jesus Cristo mesmo falou, a profecia de Isaías 53 se cumpriu nele. Pelas pisaduras dele nós somos sarados. E várias outras. Eu colocava ali, colocava o quanto eu amo a minha esposa. E ali a coisa foi indo, e eu mandei essa gravação. E colocaram para ela. E hoje eu sei porque o médico me falou. Aquilo fez uma diferença muito grande na resposta dela ao tratamento. Porque eu orei para que o Espírito Santo estivesse ministrando a minha esposa através daquelas mensagens, através da palavra e assim por diante. E ela também se sentisse amada ali. E eu falava ali, todos nós vamos estar orando. E no final das contas éramos não só as nossas igrejas orando, mas também outras igrejas como essa aqui, igrejas de estados que nós nunca fomos, como Amazonas e até de fora do país. E todos orando como corpo de Cristo. Aleluia. Porque onde o corpo de Cristo age não tem placa de igreja. Onde um se entristece, o outro vai lá e ora e está junto. E assim foi comigo. E ali aconteceu que a resposta foi tão boa que de repente o médico me liga e fala assim: Eliezer, eu falei com a chefe da UTI e ela falou, ela autorizou e você vai entrar amanhã na UTI de Covid. E eu estava todos aqueles dias em jejum e eu pensei, glória a Deus. E o Espírito Santo me lembrou do versículo em Marcos 16. Eu iria fazer um ato profético ali, em Marcos 16 fala assim: imporão as mãos sobre os doentes e eles serão curados. Aleluia! Aleluia! Glória a Jesus! E chegou o dia seguinte ali, nesse dia, eu não comi nada e fui para o hospital. Tive que pôr roupa especial, fazer toda uma asepsia e entrei ali. Não sabia como ia encontrar a minha esposa na UTI. Encontrei a minha esposa ali deitada, sem nenhum tipo de resposta. Sem abrir os olhos, sem nada. Mas eu entrei ali, eu precisava fazer um ato profético ali. Eu comecei a orar pela minha esposa. Senhor, Tu sabes da minha esposa, o quanto ela tem pregado a Tua palavra. E ela está aqui nesta UTI, mas eu tenho esta promessa, e essa promessa é para aqueles que creem, e eu creio na Tua promessa. E estou impondo as mãos sobre ela, e que ela seja curada, para que ela possa testemunhar dessa cura, desse milagre, por onde ela for. Aleluia. Eu orei ali, depois orei mais algumas vezes, e fiquei como se estivesse conversando com ela, sabendo que ela não poderia responder. E depois fui para casa. Uma semana depois, o médico fala assim:
Eliezer, amanhã você vai vir na UTI de Covid de novo, porque a resposta estava sendo muito boa. E ali eu fui de novo, e ali eu sei que quando eu saí da UTI, eu orei por ela, eu conversei com ela e tudo, conversava sem ela responder. E ali, quando eu fui sair, eu me despedi e tinha uma lágrima no canto do olho, assim. Eu pensei, Deus já está agindo, ela já está expressando os seus sentimentos. Glória a Deus. E quando chegou a terceira semana, ou melhor, quando chegou 15 dias depois daquela primeira vez que eu fui, daí o médico fala, vem aqui de novo, na UTI de Covid. E eu fui. E faziam 15 dias que eu tinha estado lá. E lá eu encontrei um neurologista. E por que estava esse neurologista, que era um bambambam na área, era um neurologista do Hospital das Clínicas, Dr. Antônio César, do Hospital das Clínicas em São Paulo. E por que ele estava lá? Porque a Benner era um dos 2 piores casos daquele hospital, mesmo sem ter pego nenhuma infecção hospitalar. E chamaram o melhor neurologista que eles conheciam para ver se tinha algum problema. E ali o neurologista me fala assim, eu não sei o que está acontecendo com a sua esposa. E eu falei assim, mas por quê? A sua esposa, há 15 dias atrás, ela estava tetraplégica. Hoje, eu falo com ela, levanta a perna, e ela levanta. Levanta o braço, e ela levanta. E também aperta o meu braço com a sua mão, e ela apertava. E ele não sabia o que era, mas eu sabia que era o poder de Deus agindo. Aleluia. E naquele dia, ela falou para mim, um pouquinho antes do médico conversar comigo, ela falou algo comigo, de repente ela falou para mim. Um pouquinho antes eu acordei, naquele dia que o médico passou. E eu posso dizer hoje para vocês, eu tive uma experiência tremenda, porque muitos me perguntam, o irmão já perguntou, como que é você em coma? Foram 22 dias aqui na Terra, eram 22 dias. Eu, para mim, lá não estava nem sabendo que dia que estava, porque eu estava tão bem. Gente, o céu é maravilhoso. O céu é lindo. Deus, eu vou dizer uma coisa, Deus me mostrou um pouquinho de lá, porque eu já estava lá. Eu digo, eu vou até ter uma palavra que eu vou ter esse tema, quando Deus resolve mudar. Deus resolveu me trazer de volta. Porque eu estava lá, eu cantava, tinha um coral, todo mundo com aquela roupa branca, e eu cantava junto, um lugar que não tinha noite, era só dia, era lindo, aquelas flores, coisas que só meus olhos viram. Coisa linda, 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 maravilhado eu estava ali, ficava todo tempo dia, não tinha noite. E aquele dia que eu voltei, eu cantei com aquele coral. Daí eu sentei, tinha uma pedra assim, eu peguei e sentei naquela pedra e fiquei assim. Dali a pouco veio uma voz e falou para mim, você vai voltar. Eu não vi ninguém, eu ouvi aquela voz que me disse, você vai voltar. E aí logo em seguida, aquela voz disse, você vai voltar por causa do seu marido. Eu abri o olho, ele estava lá. E eu disse para ele, com a voz toda ainda pequena, com traque, com tudo, eu falei, Deus disse que ia me trazer de volta por causa de você. Deus me trouxe de volta. Depois o neurologista confirma que eu não estou tetraplégica. Deus foi fazendo um milagre atrás do outro. E a minha recuperação foi me recuperando, até que o médico falou, olha, ela vai ter que sair daqui, porque senão ela vai pegar contaminação hospitalar. Ela vai terminar de ficar em casa
continuar fazendo os físios em casa. Fui com home care para casa. Quando fui para casa, os músculos do meu corpo atrofiaram todos. Eu estava numa cadeira de rodas. Eu estava sem conseguir falar direito. Eles falaram, vai ter que ficar 1 ano e meio para andar, 1 ano e meio fazendo fono para falar. E um outro médico disse, cantar nunca mais, nem pensar. E eu falava para ela assim, Deus vai completar a obra que Ele começou no hospital, Ele vai terminar aqui. Gente, eu toda assim, toda debilitada assim. E ele falando assim, Deus vai completar a obra. Você ainda vai voltar a cantar e vai falar de tudo que Deus fez na sua vida mais uma vez. Aleluia. Deus vai fazer. Deus já começou a fazer. Aleluia. E para me alegrar, sabe o que ele falou? Eu casaria com você hoje novamente. E eu toda assim atrofiada. E aí, ontem, em 3 meses, gente, em 3 meses. Em 3 meses. O médico falou 1 ano e meio. Em 3 meses. Eu não sei quantos de vocês foram lá em São Paulo assistir o Rua Azusa. Quantos foram aqui? Um musical, Rua Azusa. É um musical sobre o avivamento que houve com o pastor William Seymour na Califórnia. E a gente fazia esse musical, eu, pastor Ademar de Campos. Em 3 meses, eu voltei a cantar, a falar, a andar. Vamos ficar em pé, olha. Oh, Deus! Isso aqui é igual uma I surrender all. Eu queria cantar assim. I surrender all. Eu ligava à noite e ela estava no CTI. All to thee, my blessed Savior. I surrender all. Vamos ficar em pé, vamos. Oh, I surrender all. Oh, I Tem esperança para você. Tem esperança para nós. Oh, Jesus, bendito. Vamos juntos. Tudo entregarei a ti, tudo deixarei. I surrender, oh, I surrender, oh, I Meu Deus. surrender. Presta um pouquinho aqui. Tudo entregarei a ti, tudo